Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, nos dias de hoje nós estamos fadados a ouvir muitas interpretações da palavra de Deus. E o que é mais triste, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é digna de interpretações. Porque nós sabemos que homens inspirados pelo Espírito falaram as palavras de Deus. Então, irmãos, desses o maior de todos foi aquele que Deus enviou e que estava junto da glória de Deus, e Deus o enviou. João falou que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, irmãos, se Deus enviou o seu Filho, o primogênito da criação de Deus, o princípio da criação de Deus, como é falado em Apocalipse 3, ele enviou, e as pessoas que se dizem teólogos interpretaram que Jesus é Deus, que Jesus veio como Deus. E esquecem, irmãos, que o próprio Jesus nunca se colocou como Deus. E o próprio Senhor Jesus, em várias passagens, ele falava o Filho do Homem. O rei Davi, quando fez a profecia, falou que Deus, falando para Jesus, falou para ele sentar à sua direita, até que ele, Deus, colocaria seus inimigos por escabelo de seus pés. No céu, irmãos, quem abriu os selos foi o leão da tribo de Judá, que é Jesus. O leão da tribo de Judá, ele pegou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Ora, irmãos, são tantas passagens, e alguns homens inescrupulosos que manipulam as palavras, usam de forma em retórica para tentar confundir a outros irmãos. Ora, irmãos, nós fomos avisados, o Senhor Jesus nos avisou que cegos guiando cegos cairiam no buraco e levariam a muitos para esses buracos, para esses abismos. Então, irmãos, vamos ouvir a Jesus, irmãos. Vamos ler a palavra, irmãos, incansavelmente. Vamos ler e vamos ver o que o Senhor Jesus fala dele mesmo. Ora, como que o Senhor Jesus falaria de outra forma, sendo que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele foi enviado, ele foi ungido por Deus para nos resgatar dos laços do pecado e da morte. Mas, infelizmente, irmãos, há muitos teólogos que se dizem estudiosos de Deus, porque a palavra teologia significa estudo de Deus. E, infelizmente, irmãos, esquecem que Deus é insondável. Como estudar Deus? Como saber, como sondar a infinita sabedoria de Deus? Mas esses homens se julgam com um potencial para estudar Deus, para saber coisas que Deus nunca falou, para falar coisas que Deus nunca mandou nenhum dos seus servos, os profetas, muito menos Jesus falar. Mas esses homens loucos, desvaridos, esses homens tentam manipular por vaidade própria, infelizmente, por extrema vaidade e cobiça, irmãos, porque muitos vivem através dessas falsas pregações, através dessas ditas interpretações da palavra de Deus. Ora, irmãos, o Senhor Jesus foi manso, humilde e obediente. Manso, humilde e obediente a ponto de se entregar. E na oração de entrega, ele falou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ora, irmãos,
Jesus não orou para ele mesmo, irmãos. Jesus orou para Deus, porque o Senhor Deus, esse é o Criador de todas as coisas. Ele, somente Ele é bom. Somente Ele realiza todas as coisas através dos santos que Ele envia, através do seu infinito Espírito, que guia os homens na sabedoria de Deus, que guia os homens nos caminhos de Deus. Irmãos, não se deixem iludir, irmãos. Leiam a palavra. Leiam a palavra. Todos os profetas, olha o que Isaías falou. Jesus, quando leu a palavra, o capítulo 61 de Isaías, ele falou, hoje se cumpriu. Então, irmãos, Jesus é como João esclareceu. Jesus é como ele próprio fala, o Filho enviado por Deus. Então, irmãos, eu exorto os irmãos para que leiam a palavra. A única saída, irmãos, é aprender diretamente na palavra de Deus. Essa é a verdadeira saída. Mas os teólogos falam que não, que só eles têm um entendimento e usam termos gregos que não tem nada a ver com o hebraico. A interpretação do grego muitas das vezes é totalmente diferente em termos de literatura da língua. O grego tem interpretações totalmente diferentes. Então, irmãos, vamos ler a palavra, irmãos, vamos buscar na fonte, porque a palavra de Deus passa o céu e a terra, irmãos. Jesus falou que as palavras dele passariam o céu e a terra, mas as palavras de Jesus não passariam. Mas os homens estão falando que a palavra de Jesus passou. Por que eu posso afirmar isso? Porque se Jesus não é o que ele falou que ele era, as palavras dele passaram. Porque ele falou que ele era o Filho de Deus. Ele falou que foi enviado e ungido. Ele falou que veio para resgatar a muitos. Então, irmãos, vamos observar a palavra, vamos ler a palavra, vamos buscar na fonte, irmãos. Não vamos nos deixar ser enganados por homens, irmãos. Lembram que o Senhor Jesus falou sobre o joio e o trigo, que a palavra, o joio foi semeado junto com o trigo, e no final vai ter a ceifa, e no final vão arrancar o joio, colocar em faixas, será queimado. Então, irmãos, essas palavras enganosas que tentam tirar a verdade das palavras de Jesus, que tentam tirar a verdade dos ensinamentos que Deus nos deu através de seus santos profetas e do Senhor Jesus, o Filho ungido, enviado e ungido para nos resgatar. Esses homens, irmãos, infelizmente, é pura vaidade, é por vaidade que eles falam. Com certeza, observem bem. E não só essas atrocidades, não essas mentiras, mas eles falam muitas outras, a ponto de falarem que o rei Davi tinha um distúrbio, a ponto de falar que Noé, entendeu? Foi castrado. Irmãos, são muitas mentiras que tentam introduzir no meio dos irmãos, mas só tem uma forma, irmãos, é buscando na palavra, é nós lendo, nós buscando na leitura do dia a dia, na palavra do dia a dia, a verdade. Porque, glória a Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nós temos acesso. Ok, irmãos? Então vamos ler, irmãos. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê a sabedoria a todos nós, que Deus dê mansidão, humildade para ver a verdade, para ouvir a verdade. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de todos e a família de todos.